as aulas do Fundidor agora, tá bom? Estar conosco nessa reunião aqui o professor Matheus, professora Luciana e a professora Elizabeth, são os coordenadores das salas de aula, tá? Ao finalzinho da reunião, eles também vão se apresentar, vão falar de qual série que eles são coordenadores, para poder vocês estarem conhecendo. Um dos motivos que nós resolvemos fazer essa reunião de pais online foi por tudo que nós estamos ainda, continuamos vivendo ainda em 2021, talvez com um pouco mais de esperança, porque graças a Deus a vacina está aí, nós sabemos que vai demorar todo mundo ser vacinado, mas pelo menos nós já temos aí algumas vacinas, né? Então, que dê tudo certo para que nós possamos voltar às nossas rotinas o mais rápido possível. Eu confesso que eu achei que iria dar para fazer a reunião presencial, mas aí com tudo que nós estamos vivendo, nós decidimos manter no online para evitar riscos aí, tanto para os nossos pais, alunos, como para os nossos colaboradores também, tá bom? Estar conosco também aqui a Karina. A Karina, esse ano de 2021, ela será a coordenadora do 6º ano, tá? Então, a Karina 2021, ela está como coordenadora do 3º ao 6º ano, e o professor Valdir, ele está como coordenador do 7º ao ensino médio. Então, a Karina vai, a partir desse momento, compartilhar conosco página para que a gente dê início na nossa reunião. E no finalzinho, faremos aí um bate-papo, perguntas e respostas para quem tiver dúvida, tá bom? Fiquem todos à vontade. Tá. Prontinho, a partir desse momento, a Karina está compartilhando página. Então, nós sejam aí bem-vindos à reunião de pais de 2021. Bom, o que nós vamos falar aí um pouquinho? Nós vamos falar aí um pouquinho sobre o protocolo. Então, está aí o protocolo, o colégio ele vem se reestruturando para o seu retorno das aulas. Aqueles pais que já faziam parte aí do nosso quadro de 2020, veio acompanhando esse protocolo, já é a 2ª, 3ª reunião de pais que nós batemos nessa tecla, de tudo que o colégio está fazendo para poder voltar às aulas com a maior segurança possível, tá? Para quem não sabe, o colégio, no meio do ano de 2020, nós contratamos uma equipe do Hospital São Camilo, a qual é formada por pediatras, infectologistas, e nos ajudou na elaboração do protocolo para o Colégio Oliveira Ferreira. Não vai espalhar a notícia, hein? Hã? Alô? Oi? Bom, vamos continuar aqui. Então, como a escola contratou essa equipe do Hospital São Camilo, a ideia era esses médicos nos ajudarem a formar esse protocolo. O protocolo, ele até tem pronto na internet. Se você buscar como protocolo para as escolas, você acha, porque o governo disponibilizou um. Só que para nós estava muito cru, a gente queria ter orientação, como que como preparar a escola para essa retomada, e foi exatamente isso que o colégio fez. Então, nós estamos hoje seguindo os protocolos disponibilizados pelos órgãos para que possamos ter essa retomada com maior segurança, tá? Vale ressaltar que também no contrato de matrícula e rematrícula, esse protocolo foi anexado. Então, vocês podem conferir ele também na casa de vocês, tá? Mesmo assim, estaremos aí disponibilizando o mesmo para vocês na agenda eletrônica também. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os ambientes do colégio. Então, nós temos aí a secretaria, qualquer contato que a família hoje, em primeiro lugar, é a secretaria. Então, tem placas de acrílico instalada, álcool gel e os tapetes sanitizantes. Esses tapetes sanitizantes, além da entrada que tem dele na secretaria, também fará parte da entrada dos alunos do colégio e dos colaboradores. Então, nós temos o portão principal, onde que as crianças entram lá no horário de rotina normal, e esse tapete também será colocado lá também, tá?
Aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre medição de temperatura, né? Qualquer pessoa que entra dentro do espaço escolar, nós temos que fazer a medição de temperatura, seja pai, seja um fornecedor, seja colaborador, seja aluno. Então, isso faz parte da nossa rotina a partir de agora. E temos aí alguns modelos de placas. Essas plaquinhas que vocês estão vendo, ela está sinalizada dentro do espaço escolar. Então, nós temos plaquinhas na sala de aula, tem o banner no refeitório, sinalização nos corredores, na sala dos professores, tudo com dicas e orientações para que nós mantenhamos esse distanciamento e os cuidados necessários. Agora eu vou mostrar aí um pouquinho, essas são modelos de placas que nós optamos para a educação infantil. Então, essa placa da educação infantil, ela está ilustrativa, porque são crianças que ainda estão no seu processo de alfabetização, e temos aí o dispenser de álcool gel também. Além desse modelinho, eu tenho esses modelos aqui que nós colocamos nas mesas dos professores. Então, todas as salas de aula têm esse daqui também. E à medida que vai acabando, vai avisando as tias da limpeza passam todos os dias, o professor também percebeu que acabou, ele pode sinalizar as tias da limpeza para que faça a reposição do mesmo, tá? Bom, aqui nós temos aí modelos do bebê. Então, esse bebedouro, por exemplo, hoje não se pode mais usar beber água direto no bebedouro. Então, eu preciso que todos os pais mandem uma garrafinha para que a gente possa deixar o aluno todos os dias encher a garrafinha, tá? É importante que essa garrafinha tenha um nome e a série da criança. Por quê? É muito comum as crianças esquecer a garrafinha no refeitório, vai na quadra, esquece a garrafinha lá no chão da quadra, vai na sala de robótica, esquece a garrafinha na sala de robótica. Isso é muito comum dentro de uma escola. Então, se tiver o nome da criança, todo mundo que passar a ver aquela garrafinha, opa, essa garrafinha é da Rebeca, eu já sei que a Rebeca é de tal sala, eu vou lá e entrego para a Rebeca. E assim por diante, tá? Temos aí um modelo aí de pias que nós instalamos, esse é um modelo de mais uma pia que nós colocamos na educação infantil, justamente também para aumentar aí a quantidade de locais para lavar as mãos. Nessa unidade, a qual os filhos de vocês estudam, aqui tem bastante local, eu tenho cerca aí de uns 20, 22 banheiros, então tem bastante local, mas na educação infantil nós tínhamos poucas pias, para o momento que estamos vivendo. Então, nós fizemos a instalação de mais cubas também. E aí, nós temos também uma mesa de refeitório. Essa mesa de refeitório, nós colocamos umas placas de acrílicos, né, que formou uma espécie de uma baia. Então, eu estou comendo o meu lanchinho aqui, eu tenho um acrílico aqui na frente e tenho um acrílico do... Então, ao tirar a máscara, eu estou comendo ou conversando, a minha saliva não vai no rosto do amiguinho. Isso serve até também para os nossos colaboradores, enfim, a gente está tomando um café ali, você se sente talvez um pouquinho mais seguro, porque você não está conversando e a saliva indo no rosto, tá? Agora eu vou mostrar para vocês as salas de aula, como elas estão sinalizadas. Então, nós temos modelos aí, desde a sala de aula da educação infantil até o ensino médio. Cada salinha de aula, ela está sinalizada na carteira e no chão. Por que no chão? Porque se o aluno a carteira que está sinalizada, automaticamente as costas da criança vai proteger o adesivo, o anúncio que aquela cadeira está interditada. Mas o professor na sala de aula, ele observando que ele está onde tem essa marcação vermelha ou amarela, ele consegue perceber que o aluno não está no lugar correto. Então, isso vai ajudar o professor dentro da sala de aula também, tá? Até nós já até conversamos, né? É uma coisa que a gente está sinalizando muito aqui. O distanciamento, ele não cabe só a direção da escola ficar, mantenha a distância. Isso é um trabalho coletivo, tanto dos pais, familiares,
alunos e professores. Então, o tempo inteiro nós vamos ter que trabalhar essa questão com os nossos alunos, para isso dar tudo certo, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês o laboratório. Então, nós temos aí o laboratório de ciências e a sala de robótica. Todas estão sinalizadas também no banquinho. Por acaso, se a criança, ela sentar nesse X, nesse banquinho que está sinalizado, tem aí a identificação na mesa. Então, o professor também que está no laboratório, ele consegue perceber isso também e orientar a criança também. Vou Ale, dá licença um pouquinho. Estão pedindo para a Karina autorizar a entrada aí. Eu estou compartilhando página, eu já não consegui enxergar mais nada. Só um minuto. Só um minutinho que eu vou tentar ver o pedido dele. Só um minutinho. Aqui nós temos algumas orientações gerais que nós vamos falar um pouquinho sobre o protocolo que foi enviado. Por exemplo, eu vou pedir a gentileza que as crianças, quem tiver com uma temperatura de 37,5 igual ou maior, deve permanecer em casa. O aluno não deve vir para o colégio, tá? Ah, ele chegou no colégio com 36,5 e deu 37,5. Nós percebemos que essa criança está quietinha, que não tá murchinha, que não tá legal. Qual vai ser o procedimento? Entrar em contato com a família e a família vir retirar essa criança, tá? Uma coisa muito importante que eu não coloquei, mas assim, durante esse dia a dia, a gente tá acompanhando as notícias e a gente tem que passar as informações. Então, por exemplo, a criança que veio de uma viagem, passou o final de semana à praia, e aí ela vai retornar para o colégio na segunda-feira. Ela vai vir para a escola na segunda-feira? Não, não pode vir para a escola na segunda-feira. Ela estava num lugar onde o vírus está em alta, né? Então, assim, segura essa criança uns 3 dias dentro de casa, para depois você ver se está tudo bem, e aí você encaminhar ela para a escola. O que nós temos que ter muito em mente é que todas as nossas atitudes que nós temos hoje, elas podem colocar em risco a vida do colega e dos nossos professores, né? Assim como também dos familiares que estão em casa. Então, assim, se atentem a isso, por gentileza, tá? A dica é, viajou alguns dias para a criança retornar para o colégio, tá? Tá tudo bem, eu não tive contato com ninguém, vida que segue. Outra coisa, crianças do grupo de risco, ele é asmático, ele está fazendo um tratamento de oncologia, de rim, essas crianças são chamadas do grupo de risco. Essas crianças não poderão vir para o colégio nesse momento. Quem vai te orientar a melhor forma possível? São os seus médicos, os médicos dos seus filhos, os pediatras, tá? Então, entre em contato com o pediatra, conversa com o pediatra, pergunte antes de tomar qualquer decisão. O que eu costumo dizer para as famílias é que agora todo mundo vai ter que começar a pesar nesse momento quais são os pós e quais são os contras de eu mandar o meu filho para o colégio. Então, assim, a criança fica em contato depois do colégio que sai com a avó. A avó é do grupo de risco, tem diabetes, tem pressão alta, faz algum acompanhamento. Eu vou mandar o meu filho para a escola? Isso quem vai responder essa pergunta é você mesmo. Eu acho que cada família tem que ver a devida necessidade de estar mandando a criança para o colégio. O colégio está de portas abertas, agora numa fase que é a fase laranja, que São Paulo está, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na frente, e a escola, mesmo na fase vermelha, nós temos que estar com a escola aberta, mas cada família, eu acho que tem que
ver a devida necessidade, tá? Utilização de máscara é obrigatória dentro do colégio, então é importantíssimo que as crianças tragam as máscaras, inclusive nós damos algumas aqui, crianças de meio período, 2 máscaras, crianças do período intermediário, 3 máscaras, que nós orientamos, e crianças do período integral, até 4 máscaras, tá? É importante que vocês tragam, mande dentro da mochila da criança saquinhos, para a gente poder saber o que é máscara suja e o que é máscara limpa. Outra coisa também, por exemplo, a criança quando chegar em casa, isso é uma sugestão, uma ideia, a criança quando chegar em casa, comece a orientar essa criança que ao chegar em casa, ela tem que pegar as máscaras sujas e colocar no seu devido local para lavar. Por quê? Desativo a Carol. Então, colocar essa máscara no local devido para lavar. Por quê? Porque a criança, no outro dia, ela pode chegar aqui dentro do colégio com a máscara suja que estava na mochila do dia anterior. E o que vai acontecer? Ele vai acabar pegando da bolsa e vai colocar essa máscara também. Então, por gentileza, comecem a dar essas dicas para a criança. Chegou, pega a máscara, coloca lá no tanque, no balde, sei lá onde que vocês colocam para lavar. É uma dica importante, porque a minha maior preocupação é no outro dia a criança ver que não ter máscara limpa na bolsa e ela usar a máscara suja do dia anterior, tá? Então, acho que isso é uma dica muito importante para vocês, mães, pais, que acompanham isso, porque ele vai saber que é hora de trocar máscara, ele não vai falar para a gente que trouxe máscara limpa, porque ele vai ficar constrangido, né? E aí vai acabar colocando a máscara suja. Então, por gentileza, fiquem atentos a isso, tá? Ou quem quiser também mandar deixar máscaras descartáveis dentro da mochila, também fica a critério de cada um. Eu acho que isso é uma dica importante para vocês, tá bom? Pode ficar. Aqui é a parte de parques, então, assim, não corresponde mais a faixa etária dos seus filhos. Brinquedos, às vezes algumas crianças de 6º ano, na sexta-feira, gostavam de trazer um brinquedo, às vezes na mochila, uma figurinha, um jogo. Infelizmente, isso no momento não está permitido, tá bom? Para não ter essa troca aí desses objetos sem ser devidamente higienizados. Agora eu vou soltar para vocês um vídeo que vai mostrar um pouquinho dos professores extracurriculares para vocês conhecerem. Vai ser um ótimo dia, que vai virar uma ótima semana, que vai virar um ótimo ano, que vai virar uma ótima vida. Bom dia, boa tarde, meu nome é Elizabeth, sou professora de português e redação. Português. Só um minutinho, tá um pouquinho baixo, vou ver se eu reinicio para ver se fica mais para vocês. Vai ser um ótimo dia, que vai virar uma ótima semana, que vai virar um ótimo ano, que vai virar uma ótima vida. Bom dia, boa tarde, meu nome é Elizabeth, sou professora de português e redação. Português, do 6º ao 8º pela manhã, e de português e redação, do 6º ao 9º no período da tarde. No período da manhã também leciono espanhol, para o 1º ano, A e B, e para o 2º ano A. Como é a professora Elizabeth? Rígida? Sim. Amiga do aluno? Sim. Mãezona? Também. Porém, cobro bastante, assim como as mães e os pais costumam cobrar. Gosto de perguntar sempre ao meu aluno se ele tem alguma dúvida, né? Porque, afinal, ele, às vezes, para mim, ele fala que não, né? Tem dúvida? Não, não tenho.
mas isso é normal, né? Principalmente os alunos do 6º ano, que estão vindo do 5º ano. Vocês que são do 6º, né, do 6º ano A, B e C, procurem não levar a dúvida para casa, né? Tentem tirar a dúvida comigo, não fica assim, eu tenho vergonha. Não tem essa de ter vergonha. Todo mundo que está vindo agora do 5º ano vai se sentir um pouquinho perdido. Mas, com o tempo, vocês vão perceber que eu não sou nem um bicho-papão, que eu não mordo, nem eu, nem os meus colegas do Fund 2. Nós somos iguaizinhos os professores de vocês, lá do até o 5º ano, porém, né, é mais difícil nós ficarmos dando atenção para vocês assim a todo momento, porque são só 45 minutos de aula. Mas são 45 minutos de aula bem proveitosos, vai depender de cada um de vocês, né? Então, espero que tenhamos um ano maravilhoso, que, né, a gente possa, esse ano, estar mais presente na escola do que em casa. Essa aula online é, assim, um pouco chata, vamos dizer, né? É muito melhor quando nós estamos lá juntinhos, todo mundo tirando dúvida, um pertinho do outro, sem ter essa coisa de ter que perguntar por aqui. E outra coisa, o ensino vai ser híbrido. O que é o híbrido? Ao mesmo tempo que eu estou lá conversando com vocês, lá ao vivo, a cores, eu também estou conversando com os alunos que estão em casa. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida assim, procurem falar, que aí fica mais fácil para a Pro escutá-la na hora, né? Porque vai ser difícil a Pro escutar vocês e, ao mesmo tempo, ler lá o chat que vocês estão pedindo explicação. Então, vamos combinar assim? Teve dúvidas? Conversa com a Pro na hora. A gente já vai resolver essa dúvida, porque se você for guardar essa dúvida para o dia seguinte, vai ficar um pouquinho difícil, né? Então, galerinha do 6º ano, que não me conhece ainda, principalmente, a Pro está muito ansiosa, tanto quanto vocês, para conhecer cada um de vocês e para trabalhar com vocês durante o ano inteirinho. E aos meus, que já são meus, estou com saudade. Beijos. Meu nome é Renato, sou professor de História do colégio. Vou lecionar do 6º ao 3º ano do ensino médio. Tá? Espero que todos tenham um bom retorno, que vocês estejam bem. E é isso. Beijos. Olá, galerinha, sou o professor Rodrigo, professor de Geografia. Vou estar trabalhando no colégio este ano de 2021, no período da manhã, no ensino fundamental 2, do 6º ano ao 9º ano. Aguardo vocês. Olá, meu nome é Jefferson, sou professor no Colégio Oliveira Ferreira e estou iniciando meu 4º ano letivo. E esse ano, para as turmas do Fundamental 2, tarde, 6º C, 7º C, 8º C e 9º C, vou lecionar na disciplina de Geografia. Estou muito ansioso para o início desse ano letivo, espero que consigamos aí continuar essa linda missão, que é construir o conhecimento junto aos filhos de vocês. Muito obrigado. Quem é a poderosa? Olá, eu sou a professora Camila, dou aula de inglês. Esse ano eu vou dar aula para educação infantil, jardim e o pé, Fundamental 1, primeiro e segundos anos, Fundamental 2 inteiro e o médio. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, eu sou a professora Janaína, professora de Biologia do 6º ano até o ensino médio. E também sou professora de Física do 6º ao 9º ano. Sejam bem-vindos. Olá, meu nome é Luciana, eu sou professora de Artes, tá? Nós trabalhamos na nossa matéria com o uso da apostila, caderno de artes, atividades extras e alguns projetos da escola. Peço que os alunos, né, se atentem aos materiais, porque as atividades são, né, em todas as aulas,
essas atividades que são dadas nas aulas também valem ponto, além da prova, do trabalho, desses projetos, né? Então, eles são avisados. Então, eu gostaria que você tentasse bem esses materiais para estar fazendo essas atividades, não esquecer, porque elas são pontuadas, né? A gente utiliza bastante criatividade com os alunos. E eu gostaria de falar que esse ano, né, seja bem melhor que o ano passado, que a gente use bastante, muita criatividade, e seria isso. Então, abraços e até as aulas. Tchau. Olá, pai, olá, mãe, tudo bem com vocês? Primeiramente, um feliz ano novo para aqueles que eu não vi. E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Davi, eu sou professor de hip hop, uma das modalidades extras que temos no colégio, certo? E esse ano eu vou estar acompanhando os filhos de vocês a partir do 5º ano, tudo bem? Então não vai ser mais de costume apenas o Fundamental 2, né, como era o ano passado, mas vou estar acompanhando a partir do 5º ano também. Certo? Desejo aí, vou trabalhar duro para que eu sirva, né, como uma ferramenta para estar auxiliando os filhos de vocês em todos os desenvolvimentos, seja cognitivo, motor e social, certo? No mais tardar é isso e fico à disposição aí de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia, professora de Química do Fund 2 ao Médio e responsável pelas aulas de complemento de ciências. Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, estou à disposição no colégio. Aqui só tem campeão! Eu cheguei em primeiro! Eu também! Medalha de participação. Uhul! Bem-bom! Até que enfim! Olá, sou o professor Renan, professor de Educação Física. Eu irei dar aula para as turmas do 2º ano do Fundamental 1 até o 3º ano do Ensino Médio. As únicas turmas que eu não irei dar aula são 2º A do Fundamental 1 e 9º C do Fundamental 2, ok? Sejam todos bem-vindos, até mais! Chico, eu tinha 10 cabritos. Vendi 4. Com quantos fiquei? Uai, a senhora não sabe? Olá, sou a Procris, professora de matemática do período da manhã, do 6º ano A e B, 7º ano A e B e 8º ano B. Bom, estou muito ansiosa para o início do nosso ano letivo e espero que dê tudo certo. Conto com a colaboração de vocês, das cobranças de lição, para estar me ajudando, me auxiliando esse ano. Um abraço e até a próxima. Olá, sou o professor Marcos, de Matemática, do 6º, 7º, 8º e 9º ano C do Colégio Oliveira Ferreira. Bom dia, boa tarde a todos os pais. Aqui é o professor Matheus e esse ano eu serei novamente o professor da disciplina de robótica e nós manteremos o mesmo método de aplicação das aulas. Então, eles vão partir dos conhecimentos teóricos das ciências em geral, desde a biologia até física, matemática e geometria, para que depois eles possam ver isso de maneira ilustrativa através das montagens, dos desafios e os problemas propostos em aula. Ficando qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Josi, eu dou aula de teatro aqui no Oliveira Ferreira para os alunos do 6º ao 2º ano do ensino médio. Sejam todos bem-vindos. Bom 2021. Diga, Willy. Eu gosto deles. Eu gostei deles. Eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecerem. Eu gostei deles, enfiei eles, eu gostei logo de saída. Você odiou comparado com quanto eu gostei deles. Cala a boca, tu é muito chato. Obrigado, encerramos.
Legal. Bom, esses são os professores que irão trabalhar com os filhos de vocês. Nós colocamos aqui na reunião hoje os professores coordenadores, né, para eles poderem estarem acompanhando a reunião, mas a ideia de trazer o vídeo é para que vocês conheçam rostinhos dos professores que estarão com os filhos de vocês no ano letivo de 2021, né? Como são muitos professores, trazer todos na reunião não haveria necessidade. Aí nós tivemos a ideia de montar esse vídeo, pelo menos para vocês conhecerem aí um pouquinho de cada um, tá bom? Agora nós vamos dar continuidade e aí nós vamos falar aí sobre a programação do início das aulas. Então agora os filhos de vocês fazem parte do Fundamental 2, não é mais Fundi 1, e as aulas retornam a partir do dia 1º de fevereiro, tá bom? Um pouquinho mais para frente nós vamos falar aí sobre quem é que vai ficar no online, quem é que vai ficar no modo presencial também. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a entrega dos livros. Vocês sabem que desde ontem nós começamos o plantão da entrega do material didático do Kit 1. Então, você pode estar se perguntando assim, nossa, Lê, mas o meu filho, o meu filho vai, por exemplo, ir para o presencial. Será que ele tem que buscar o material? Sim, todos os pais, desde o 3º ano até o fundamental, até o ensino médio, todos os pais devem retirar o livro. Por quê? Porque nós vamos começar agora o ensino híbrido. Então, qual é a ideia do ensino híbrido? É um pouco dentro do colégio e um pouco dentro em casa. Um pouco dentro do colégio e um pouco no ensino online em casa. Então, é necessário que venha buscar o material, porque na primeira semana daremos início no material didático. Então, a criança que estiver em casa naquela semana, se não vier retirar o material, não consegue acompanhar as atividades, tá bom? Nós colocamos o nome somente na sacola. Então, assim que esse material chegar em casa, que vocês pegarem aqui no colégio e levar para casa, beleza? Coloquem etiqueta no livro dos filhos, tá bom? Por quê? Porque é comum também a criança, quando às vezes está dentro do colégio, ela acaba esquecendo o livro debaixo da carteira. Então, se não tiver nome no livro, eu não vou saber de quem que é. Então, é muito importante que vocês também façam isso, tá bom? Essa questão do livro de inglês não se apega para vocês, porque o de inglês, ele tá junto com o material, e o Fique Esperto, o caderno de redação, também não é mais para a grade de vocês, tá bom? Coloquei aí também a programação do início dos livros. Então, as aulas voltam dia 1º, porém, daremos início no material didático a partir do dia 8. A partir do dia 4, que é ensino fundamental 2 e médio, dia 8 ao Fundi 1. Então, no dia 4, por exemplo, vai ser numa quinta-feira. Então, nós já daremos aí início no material didático, tá bom? É importante eu destacar que o livro do Sistema Etapa, ele não é do colégio, é uma parceria que nós temos com o Sistema Etapa. Então, eu preciso que o material seja quitado para que eu possa fazer a liberação do mesmo para o responsável, tá? Assim, eu também faço a quitação com Etapa para eu conseguir ter esse livro em mãos também. Uma coisa importante que nós vamos falar aí sobre algumas orientações. Então, por exemplo, todas as provas, a partir de agora, indiferente de um aluno estar no modo presencial ou no modo online, nós faremos as avaliações dentro da plataforma do Google, tá? Mas, Ale, o meu filho, ele vai no modo presencial. Não tem problema. Como haverá o rodízio dos alunos, então, cada professor vai colocar a sua prova dentro da plataforma, e aí o aluno terá que fazer essa prova fora do horário. Aquela criança que veio para o colégio, ela vai sair do colégio no horário da saída, quando chegar em casa, ela vai entrar na plataforma e realizar a sua avaliação. Por que nós tomamos essa providência? Porque nós temos 2 grupos agora. A gente vai ter o grupo que vai ficar no modo online e teremos também o grupo que vai ficar no modo presencial. Então, para não
de estimular a criança a não querer vir para o colégio, porque ela sabe que o dia é de prova, nós resolvemos colocar isso dentro da plataforma e assim a gente consegue fazer com que todos também realizem, tá? Outra coisa importante que nós observamos durante o ano letivo de 2020, que deu muito certo. Para vocês, que os filhos de vocês estavam no Fundi 1, o último bimestre nós fizemos todas as provas dentro da plataforma, todas. Não teve mais aquela entrega de folhinha, vai folhinha, vem folhinha, vai folhinha, vem folhinha. Isso é muito bom, por quê? Porque a criança, ela já consegue perceber quantas ela acertou, quantas ela errou, e o professor automaticamente também já recebe isso. Ele não depende de vir aqui, pegar a folhinha para poder levar para casa, corrigir, para poder lançar a nota da criança. Então, isso é uma coisa importante também que nós vamos fazer agora durante esse ano letivo, tá? Lembrando que o calendário, ele sempre vai estar disponível na agenda e os pais serão comunicados os dias de prova. Aqueles 2 dias de avaliação que nós temos na grade, vai permanecer a mesma coisa, tá bom? Esse item do 4º ano, eu vou tirar para vocês da outra turminha. E nós temos aí o projeto Reforço. O Fundamental 2, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sondar as crianças durante o mês de fevereiro e a partir de março daremos início ao reforço, no mesmo formato híbrido. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, se tiver alguma criança que optou para ficar no modo online, porque ele não pode vir para o colégio, porque ele é do grupo de risco, alguma coisa assim, nós vamos criar uma sala de aula do reforço dentro da plataforma e ele acompanha um reforço no modo online. Quem vai sinalizar isso para mim? São os professores, né? Os professores tem aí o professor de português, o professor de matemática, ele vai fazer essa sondagem com o aluno e vai sinalizar, fulano, 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 vai para o reforço, tá bom? Agora nós temos aí um projeto sobre o Enem, o TCC, trabalho de conclusão de curso, isso se dá para a 3ª série do ensino médio, não vou me apegar a isso, porque não é dos filhos de vocês. Vou falar um pouquinho agora sobre agenda eletrônica. A agenda eletrônica é o nosso maior meio de comunicação, tá? Então, vocês que estão vindo do Fundi 1, tinha aquele grupo do WhatsApp, o qual a Karina tinha. O grupo do WhatsApp, ele não serve para a Fundi 2 como meio de comunicação, o maior meio de comunicação é agenda eletrônica. Baixe lá no seu app, procura como Colégio Oliveira Ferreira, vai aparecer o logotipo do colégio, você, clicando nele, você vai digitar no seu usuário o CPF do responsável e a senha também o CPF. Quem é o responsável? O responsável financeiro. Então, por exemplo, o pai quer baixar, mas financeiramente quem está responsável é a mãe. Então, você vai colocar o CPF da mãe, tá? Quem é o responsável é a avó. Então, você vai colocar o CPF da avó. Você não conseguiu baixar, você está com dificuldade, entre em contato com a escola, chama a Karina no WhatsApp, lá no grupo de vocês. Karina, não estou conseguindo, me retorna. A Karina vai retornar e vai te ajudar, tá bom? Mas é importantíssimo que vocês baixem o app da agenda. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o período de aula, tá? Então, Fundamental 2 não entra mais 7h30, como vocês estavam acostumados no Fundi 1, entra 7h15, tá? Esse horário já era o horário deles. Todo o nosso Fundamental 2, em médio, entra 7h15 da manhã, tá? Das 7h15 ao 12h10, período da manhã, período da tarde, das 13h às 17h50. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que nós vamos começar as saídas com 15 minutos de antecedência, tá? Por quê? Para a gente evitar aglomeração na saída do colégio. Outra coisa importante que vai acontecer no horário da saída. Nós estávamos acostumados com aquela saída de alunos, onde os alunos ficavam todos lá no salão, lá embaixo, escutando música, brincando, mexendo no celular, batendo papo. Infelizmente, essa saída de contato glamurosa, de brincadeira lá embaixo, não será possível nesse momento. Então, como que nós vamos fazer?
todos os alunos permanecerão dentro da sala de aula, tá? Evitando, assim, a criança ficar todo mundo junto no mesmo ambiente. Então, nós temos microfone, caixa de som, né, nos corredores, os professores vão deixar as portas abertas, e aí eu vou dar um exemplo lá, vou chamar Caio Carvalho vai descer e vai vir embora. Tem que ter paciência. Por quê? Porque a criança agora não tá, eu costumo dizer que ela não tá mais na cara do gol, ela vai estar lá em cima agora. Então, possa ser que a sala dele é lá no último andar. Então, tem que ter paciência, tá bom? Mas eu acho que é o mais seguro nesse momento para a gente não ter o contato com várias crianças no mesmo espaço físico, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as aulas extras. Então, no caso dos filhos de vocês, como o professor Davi se apresentou, ele vai ser professor de hip hop. Futsal, futebol, nesse momento, está cancelado. Por quê? Porque o futsal é uma atividade que tem muito contato físico, corpo a corpo. Então, nesse momento, isso faz parte do protocolo. Como as crianças não são testadas diariamente, não tem como testar as crianças diariamente, assim como funciona nos futebols por aí, não será possível fazer o futsal nesse momento, tá? As aulas extras, é bom a gente deixar bem claro que no primeiro momento, aula de robótica, aula de hip hop, aula de educação física, nesse primeiro momento de fevereiro, para os alunos que optaram pela opção online, as aulas serão gravadas. Por quê? Porque primeiro eu tenho que estruturar muito bem e ver como que vai funcionar o meu professor no modelo híbrido dentro da sala de aula, para depois eu ir para o modelo híbrido na aula de hip hop, na aula de robótica, etc. Eu até brinquei em algumas reuniões aí, principalmente na quadra. Eu até brinquei que a gente vai ter que montar um estúdio da Rede Globo lá na quadra. Então, nós vamos testar o modelo híbrido dentro da sala de aula para ver como que vai funcionar, porque isso é um desafio muito grande para os nossos professores, é uma questão que nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda. Funcionou? Tá tudo certo? Aí eu subo o computador para a quadra, eu subo o computador lá para a aula de robótica. Então, no primeiro mês, já combinei com os professores que eles deixarão a aula gravada na plataforma, tá? Então, vai ter a grade lá. Por exemplo, português, matemática, são 6 aulas por dia. História e a última seria robótica. A de português, a matemática e história é modelo híbrido. Tudo que está acontecendo dentro do colégio irá acontecer em casa também. Porém, a última aula seria robótica. O professor Matheus vai deixar uma atividade na plataforma, aí os alunos que estão no modo presencial sobem para o laboratório de robótica, tá bom? E isso vai inverter na próxima semana. Aquela criança que veio na semana vai fazer na robótica e assim por diante, tá? Agora eu vou falar um pouquinho aí, eu já dei uma pincelada aí sobre o híbrido, né? Então, o que é o híbrido? É o revezamento. Hoje, São Paulo encontra-se na fase laranja, como vocês sabem. O que é permitido dentro da fase laranja? 35% dos nossos alunos. Isso serve tanto para a fase laranja quanto para a fase vermelha, tá? Aí, no plano do governo, na fase amarela, 70% dos nossos alunos e na fase verde, 100%. Então, nesse momento, haverá 35% dos alunos. Mais para frente, depois, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que eu fiz no Excel para eu sinalizar quem é que vai vir na primeira semana e na segunda semana. E eu vou disponibilizar essa tabelinha também para vocês em casa, para vocês poderem se organizarem, principalmente aqueles que vêm de transporte escolar. Então, o que eu fiz? Eu já fiz o mês de fevereiro inteirinho, para a mãe não ficar perdida. Ah, será que meu filho vai estar dia 20 na escola? Não vai estar dia 20 na escola? Eu já fiz o mês inteirinho, tá? Outra coisa, o que eu estou tentando fazer? O que eu estou tentando não, eu já fiz os irmãos na mesma semana. Por quê? Senão a mãe que tem 2 filhos, ela vai ficar perdida. Essa semana vai um, semana que vem vai outro. Então, eu coloquei os irmãos na mesma semana. Crianças do período integral e intermediário, nós vamos atender todos os dias.
Por quê? Porque essas crianças, ela conta 35% dentro da sala de aula. Quando acaba a sala de aula dela, quando acaba a aula dela, ela não fica mais dentro da sala de aula, ela vai para um outro espaço do colégio. Então, nós estamos atendendo essas crianças todos os dias, tá bom? Quais foram os investimentos que o colégio fez para essa retomada? Nós fizemos aquisição de câmeras, microfones, caixas de som, aquisição de novos computadores e uma aquisição também de uma internet fibra, tá bom? Isso para tentar facilitar aí a internet. Nós sabemos que problema com a internet todo mundo sofre, eu sofro, vocês sofreram também. Eu costumo dizer que uma sala, eu quero ver funcionar agora 20 salas, 25 salas ao mesmo tempo. Então, possa ser que nos primeiros dias aí dê alguma instabilidade, mas nós preparamos o colégio para que as aulas fossem híbridas no retorno, tá bom? Outra coisa importantíssima que aconteceu ontem na reunião, e eu já vou sinalizar para vocês aqui. Quando eu fiz uma reunião do 4º ano, do 3º ano, se não me falha a memória, eu compartilhei a página do Excel que eu preparei. E aí, já teve criança que ficou lá na orelha da mãe, o meu amigo não está no mesmo dia que eu. Gente, infelizmente, eu não vou conseguir ver isso. Ou eu priorizo os irmãos, ou eu priorizo os amigos. Não tem como a gente falar, Luana é amiguinha da Rebeca, Luana e Rebeca tá no mesmo dia, Rebeca é amiguinha da Luísa, tem que estar no... Não tem como, tá? Infelizmente, é um rodízio. Então, a gente vai ter que entrar nesse acordo aí, nesses primeiros momentos dessa forma, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro, porque senão vai falar que eu atendi um e não atendi o outro, e eu não vou priorizar isso nesse momento. O que eu estou priorizando são os irmãos, tá bom? Para poder facilitar aí para as mamães, tá? Amigos, nós temos vários amigos, é óbvio que tem mais afinidade com fulano do que com Beltrano, mas a escola está isso para ajudar e para ensinar e vai dar tudo certo, tá bom? Aos pouquinhos, né, vamos sentir como que vai ficar no mês de fevereiro, aí em março, quem sabe, as coisas começam já a melhorar e assim por diante, tá bom? Bom, é isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar, antes de compartilhar a telinha do Excel, eu vou deixar os professores falar um pouquinho, se apresentar aí para vocês. Então, fique à vontade aí, professora Beth, coordenadora do 6º ano A. Olá, pessoal, né? Como eu já havia dito no vídeo, eu sou a professora de português e redação dos filhos de vocês, tá? Do 6º ano, sou de português e redação, manhã e tarde. O que eu quero frisar para vocês? A questão da prova, né, que a Alessandra falou. Essa prova, ela é online, só que se atentem à data. Porque é assim, você coloca uma determinada data, essa é a semana de prova. Então, a minha prova de português, ela é do dia 1º ao dia 5. No dia 5, ela fecha. Dia 5, meia-noite, ela fecha. Aí, se o seu filho não fez a prova, eu não consigo voltar para que ele faça depois. Então, é isso que eu peço encarecidamente. Se atentem, sabe ao quê? A data. Porque se eu abrir novamente para o seu filho, o outro lá pode refazer de novo. Eu não acho isso justo. Tá? Então, só isso que eu quero. Que vocês se atentem às datas que nós iremos colocar nas plataformas. Porque todas as datas ali têm que ser seguidas, porque como é online, tudo trava. Por exemplo, se eu dei uma atividade para entregar em 2 dias ou 3 dias, essa data vai fechar no 3º dia. Então, eles ficam perdidinhos, tadinhos, porque eles não sabem ainda por onde começar. Para eles é um começo muito novo para eles, né? Então, façam isso, se atentem às datas de entrega das nossas atividades. Do restante, eu pego no pé sim, tá? Eu brigo, eu peço para fazer, eu quero que tire fotografia, que mande para mim, porque não é porque está online que o aluno tem que ficar aí transitando no meio da casa. Ele tem que sentar, estudar e me mandar o que eu estou pedindo. Tem pai que não gosta, tem pai que gosta. Então, procurem mandar fotografia para mim de tudo. Outra coisa, muitos têm meu e-mail, muitos têm meu... Professora, me dá seu WhatsApp, porque eu não consigo mandar por e-mail. Eu mando o WhatsApp. Até porque eu costumo dizer que eu não tenho nada para esconder.
Então, pode me mandar assim no WhatsApp, pai. Se você não consegue enviar por e-mail, anexar, tira uma foto, manda pelo Zap que eu recebo. A Karina ficou de fazer um WhatsApp só para isso, para receber as atividades dos alunos. Que aí ela vai e reenvia para nós, para que fique mais fácil para a gente ter esse contato com vocês. Mas de restante, precisou, pode me chamar, eu estou ali. Ah, e quem vai dar reforço também sou eu. Então, eu vou dar aula para eles e eu vou dar o reforço. Tá bom? Beijos. Perfeito. Agora a professora Luciana. Olá a todos, um prazer conhecê-los todos, né? Não vou me prolongar muito, porque eu já falei no vídeo, né? E só me atentando um pouco mais aí, eu falei, né, em relação às atividades, porque eu trabalho na disciplina de artes, né? E a gente utiliza bastante material diferenciado, e aproveitando, né, falando do ensino híbrido, a gente não pode mais estar trocando, às vezes o colega esquece algum material, né? Já está trocando com o coleguinha quer ajudar, e hoje, nesse momento que nós estamos, não pode estar tendo esse compartilhamento, né? Então, para eles se atentarem, a gente tem uma aula por semana, ver, né, direitinho na grade, que dia que vai vir, porque a gente faz atividades da apostila, né, como eu falei, mas também faz atividades diárias, né, porque a gente trabalha com a prática também, porque é artes, né? Então, a gente precisa. E também quando tiver os projetos, para os pais se engajarem, quando tiver projeto que a gente faça com material reciclável, nos ajudar, porque isso é importante para eles, né, colocado dentro do projeto da escola também. Então, no meu caso, seria isso. Estou à disposição também, nesse WhatsApp que a Karina vai disponibilizar, porque eu trabalho muito com foto, né? Eu preciso que eles mandem a foto dos trabalhos, tá? E, por isso, a gente tem que se atentar aí. Eles vão ter uma dificuldade no começo, vão, como todos nós, né? Nossa nova situação que nós estamos. Então, gostaria que tivesse esse acompanhamento e essa ajuda de vocês, tá bom? Estamos à disposição, tanto dentro do colégio, fora dele, contato com a Karina, com a coordenação, com a direção, tá? Obrigada. Perfeito. Agora, professor Matheus, do 6º ano C. Agora vocês estão me ouvindo? Ah, tá, acho que era o fone, perdão. Então, como já foi dito no vídeo, né, eu sou o professor Matheus, o professor de robótica do 6º ano, vou ser coordenador do 6º C, e acho que vale aqui só recapitular algumas coisas que talvez não tenham ficado tão claras no ano passado. Então, a minha matéria, ela não tem um viés totalmente técnico, então alguns pais podem até se questionar de alguns temas das aulas que parecem estar fora do eixo aí, mas eu sigo todas as diretrizes da Lego, então muitas das aulas que parecem não ter a ver com robótica, como por exemplo algumas aulas que nós falamos sobre reino animal, elas têm uma montagem que envolve ali os elementos da robótica tratando daquele tema. Então por isso que durante a apresentação eu falei sobre a ciência, desde a biologia até a geometria, porque muito de matemática eles vão poder revisar durante a programação e durante o funcionamento de alguns robôs. Ficando qualquer dúvida aí, as minhas aulas, como a Alessandra falou, no presencial eu vou tentar recapitular muito do que houve ano passado, já que como é uma aula prática e não teve esse contato do aluno com a estrutura, né, que nós temos aqui, eu vou revisar com os alunos alguns temas da aula passada, e para aqueles que estão em casa, e também, mesmo para os que vierem, vai estar disponibilizado toda semana um assunto novo. Tudo bem? Ficando qualquer dúvida aí, estou à disposição. Falem com a Karina, até diretamente comigo, que não há problema nenhum. Outra coisa também é a forma de avaliação. Na robótica eu avalio a entrega das atividades, eu tento ser o mais simples possível, por ser uma matéria extra, para que não dê aquele acúmulo de trabalhos para o aluno, que ele vai ter que estudar todas as outras disciplinas além da minha, então trabalhos bem simples, e também a participação. Então, às vezes, por um comentário, eu consigo perceber se o aluno ele assistiu aquele vídeo mesmo, pela dinâmica deles ali, a interação nos comentários. Então, eu estou à disposição e agradeço. Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, só corrigindo aqui, a Karina está surtando aqui do meu lado, dizendo que é o WhatsApp. Não é o WhatsApp, é e-mail. Senão ela falou que o celular dela vai bugar de tanta atividade.
Então, ela vai disponibilizar um e-mail exclusivo para as atividades, tá bom? Então, só corrigindo aí a informação aí, tá bom? Ela tá aqui do meu lado aqui, é e-mail, tá bom? Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar para vocês essa planilha aí no Excel. Essa planilha, ela está baseada até nas informações que eu recebi na sexta-feira. Então, tem algumas crianças que vocês vão ver que está em branco, é porque eu estou aguardando a resposta. A Karina não gosta de trabalhar, estão colocando aqui, ó, kkkk. Quem colocou? A Débora. Então, vamos lá, recapitulando aqui. Por que eu estou mostrando essa planilha para vocês? Eu vou enviar essa planilha para vocês até o final do dia hoje, no mais tardar amanhã de manhã, porque eu estou preocupada com as crianças que são transporte escolar, para vocês poderem sinalizar para os transportes que essa criança vai voltar ou não, tá? Então, ao lado, nós colocamos aqui as cores, o que cada cor significa, e na planilha principal, o aluno que vai voltar ou não. Então, o amarelo significa que a família, nesse momento, não vai retornar no modo presencial. O azulzinho significa que ele vai estar aqui no colégio na primeira semana e na terceira semana. O roxinho significa que o aluno ele vai estar na segunda semana e na quarta semana. E o vermelho significa que são as crianças do período intermediário ou integral, que são aquelas crianças que virão todos os dias. Então, eu achei importante eu fazer dessa forma. Aí, esse é o modelinho do sexto A. A Karina vai abrir agora aqui o sexto B. Então, olha aqui, ó, o sexto B. O sexto B já está muito mais completo que o sexto A. Então, está faltando aí 2 crianças a 3 crianças só para finalizar comigo, que é o Bonjane, o Gabrielzinho e o José Carlos. Então, essas crianças, nós vamos entrar em contato para a gente poder fechar esse cronograma ainda hoje, tá? Então, deu para vocês entenderem qual é a ideia para quando vocês receberem essa planilha em casa, no WhatsApp, receber na agenda eletrônica, poderem se organizar, tá? Como que eu calculei isso? Pela capacidade física do colégio, da sala de aula. Então, se é uma sala que comporta, vamos supor, 28 crianças, o que eu fiz? Eu peguei 28 crianças vezes 35%, que dá 9,8. Não dá 9,8, não existe. Então, dá 10 crianças. Então, são 10 crianças que virão naquele dia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui desse sexto ano B. Eu vou ter no primeiro grupo, eu vou ter os que estão em vermelho, porque eles são integrais, vêm todos os dias. Então, nós já temos aqui 3 vermelho e vou ter os azulzinhos. Na segunda semana, eu vou continuar tendo os vermelhinhos e vou ter os roxinhos também, tá bom? Então, essa é a nossa ideia. Já programei o mês de fevereiro inteirinho para as mães poderem se organizar, tá bom? Dúvida, gente, até aí? Não? Então, cá, pode voltar lá para o vídeo. Não, aí é só para eles poderem entender. Bom, agora se vocês quiserem fazer um momento de perguntas e respostas antes de a gente finalizar a reunião, eu preparei um vídeo aqui, um pouquinho do que nós passamos em 2020, mas eu abro aí uns 3 minutinhos aí, 4 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida e perguntar, fiquem à vontade. Tem algumas crianças que colocou aí, coloquei sim, acho que é a Bonjane, é isso que está falando? Isso mesmo, ela falou que ela colocou, ela respondeu o questionário, e que a Bonjane e o irmãozinho dela virão. Ah, perfeito, então eu já vou colocar aqui que o Gabriel e a Bonjane retornam, perfeito. Gabriel e Isa. Aí o Lucas está perguntando, e o sexto C? Ele é a taça? Não, é igual, a planilha é igual, eu só mostrei para vocês poderem entender, tá bom? Mas a pegada da planilha, ela é igual, tá tudo certinho. Do sexto, deixa eu ver se eu tenho alguma mamãe que não respondeu. Só a Luna... Alessandra. Oi. Tudo bem? Tudo bem? É o William. Eu perguntei do sexto C por conta da Kim. Ela está retornando agora para a escola. Então, esse material, essa planilha, você vai disponibilizar pelo WhatsApp e pela agenda, certo? Vou sim. A Kimberly já consta para mim que é sim, né?
Isso, retorna presencial também. Perfeito, já está respondido. Maravilha, obrigado, viu? Esse plano C, ó. Quem falta para mim? Falta só a Lívia, a Luma e a Júlia Ferreira. E o Samuel Pimenta, desculpa. Então, são esses que nós estamos fazendo, entrando em contato com essas famílias aqui para ver se me dá resposta. Se eu não conseguir a resposta deles, não conseguir... se eu não conseguir a resposta, ou se a mãe estiver aqui e já quiser falar, eu já estou anotando aqui o que vocês estão falando, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para mim, se eu tiver que alterar, eu altero. Tá bom? Ô, Alessandra, é a mãe do João Biagioli. Eu não localizei o nome dele em nenhuma lista. Do sexto? João? Deixa eu ver. Biagioli. Ele era do C. Ele estava no C. Aí ontem ele vai passar para o período da manhã, né? Não é isso? Isso, para o A. Isso, nós já fizemos a alteração. Pode secar. Tá e bom. Eles não viram, porque eles vão continuar no modo online. Isso, obrigada. Imagina, Márcia. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Bom dia, Alessandra. Eu sou a mãe da Nicole Camargo. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. O livro, então, vai dar início somente no dia 4, certo? Perfeito. E as aulas, o retorno é dia 1º. Isso, aí nesses primeiros dias nós vamos trabalhar atividades diferenciadas, um acolhimento, o professor vai fazer uma revisão, conteúdo tem, mas a gente está dando alguns dias aí para já não começar logo de cara com o primeiro dia com material didático. Ah, tá, ok. É porque a Nicole tem uma consulta médica no dia 2. Aí, provavelmente, ela não vai participar da aula porque é no período da manhã. Aí, essa era a minha dúvida, mas então tá ok. Obrigada. Imagina! Alguém mais, gente? Tem alguma dúvida? Alessandra. Oi. Oi, eu sou a Cássia, a mãe da Maria Eduarda. Eu tenho 2 dúvidas. Tudo bem? Tudo. A primeira dúvida eu fiquei assim, a Eduarda vai fazer o presencial. Eu tenho que ir buscar os livros essa semana ou eu não preciso, vai vir na mochila? Sim, tem que buscar, porque a Duda é do Fundi 2. Fundi 2 tem um rodízio, né? Então, assim, possa ser que a Duda não esteja na primeira semana no colégio. Então, essa é a minha segunda dúvida, porque na listinha que você mostrou agora, ela tá acho que na segunda semana, que ela tá roxinha ali, eu vi que tá na segunda semana. Então, ela não volta no dia... ela não volta dia 1º, ela vai voltar só no dia 8, se eu não me engano. Ah, tá. Então, vocês têm olho de águia, né? Você pode enxergar aquilo. Então, é isso mesmo. Por isso que é importante todas as famílias retirarem um livro. Justamente porque se a criança estiver na segunda semana, ela tem que estar com o livro em casa. E Fundi 2, o livro já... Aliás, desde o Fundi 1, né? Eu vou falar como mãe no 5º ano, o livro já ficava dentro da mochila dele. Só que nós estávamos acostumados naquele jeito que nós entregávamos no primeiro dia de aula os livros para os alunos. E agora, tudo isso que está acontecendo, nós tivemos que mudar aí a filosofia de trabalho. Mas todos os alunos devem retirar o livro a partir do 3º ano, tá? Só não educação infantil até o 2º ano, porque o rodízio deles vai ser interno dentro da escola, porque nós temos unidades exclusivas para eles e com poucas crianças. Então, vou dar um exemplo lá no 1º ano. Eu tenho um 1º ano de manhã, um 1º ano à tarde. Eu consigo fazer o rodízio dentro da escola e atender essas crianças, tá bom? Tá perfeito, obrigada. Imagina! Mais alguém tem dúvida? A Andréia acho que tentou falar, mas o áudio não está saindo, Andréia. Bom dia. Tá Bom saindo? dia. Tudo Agora bom? tá. Vamos lá. Eles voltam semana sim, semana não. Na semana que eles estão em casa, a aula vai ser ao vivo, que o professor está dando durante... Para a turma que está na escola e para a turma que está em casa. Isso mesmo, Andréia. Esse é o híbrido que nós falamos, né? Então, vai ser tudo remotamente. Vamos supor, está tendo aula de português? Quem está em casa vai ter aula de português. Tá É a mesma aula. Mas, assim, o aluno que está em casa vendo pelo computador, ele não vai conseguir tirar dúvida, né? Porque o professor vai estar online, ele não vai conseguir, ou vai ter alguém para intermediar isso? Então, vamos lá. Eu costumo dizer que o híbrido, ele veio passar com... Essa é a verdade. Não vai ser fácil. Quem é da educação aí sabe o que eu estou falando, né? Mas o que eu deixei muito bem claro para os meus professores, e inclusive no
eu vou fazer outra reunião para a gente colocar os últimos pingos nos is. Cada professor, ele vai ter que ter a sua didática de trabalhar. O que eu penso e que eu já comentei com eles, eu estou explicando a matéria, nós colocamos câmeras webcams para facilitar, porque só a câmera aqui do notebook, você consegue ver só esse pedacinho aqui atrás de mim. Então, nós colocamos as câmeras webcam para poder ampliar a visão da criança na lousa, se houver a necessidade, e coloquei também microfone lapel, que são aqueles microfones que coloca na roupa do professor, para que a gente também consiga melhorar a comunicação do aluno com o professor. Aí, o que cada professor vai ter que fazer? Um exemplo, qual foi a minha sugestão para eles? Explica a matéria, explicou a matéria, aí você tira as dúvidas. Agora eu vou tirar a dúvida do pessoalzinho que está em casa. Agora eu vou tirar a dúvida de quem está aqui. E o professor, ele vai criando uma didática para que isso aconteça da melhor forma possível, tá? Então, cada professor ele vai ter que criar aí o seu jeitinho de como trabalhar com os alunos. E a gente vai vendo o que tem que ajustar, o que não tem que ajustar. Por isso que é muito importante a parceria da família com a escola. Então, assim, percebeu alguma coisa? Dá um toque para a gente poder dar um toque para o professor, para poder melhorar, ou se tiver que ajustar alguma coisa. Acho que isso é muito importante. Agora, que eu sei que o híbrido veio para sacudir, que ninguém vai trabalhar com híbrido, isso é verdade. E vai ter via Meet, né? Vai continuar tendo via Meet. Boa pergunta, Andréia. Se vocês olharem, eu vou falar como mãe, porque da Luana já está aparecendo. Então, aqui, se vocês olharem lá no Google Classroom de vocês, dos filhos de vocês, já está aparecendo o convite aqui, eu vou falar o da minha filha. Já está aparecendo o convite da professora de língua portuguesa, de português e redação, e já está aparecendo da professora Cris, de matemática. Então, até amanhã, eu já cobrei os meus coordenadores, que eu quero todos os convites dentro do Google Classroom. Então, já não vai mais aparecer o que era quinto ano. Se aparecer, você consegue excluir, você consegue arquivar isso, e já vai começar a aparecer os dos sextos anos, tá? É importante... É só entrar com o e-mail da criança, né? Isso, o e-mail, a senha permanece a mesma coisa, não muda em nada. Do jeito que ele entrava o ano passado, ele vai continuar entrando esse ano, tá? E os alunos novos, se tem alunos novos aqui, tem um aluno novo em cada sala, a Karina, coordenadora, vai entrar em contato diretamente com as famílias hoje. Eu já falei isso com a Karina hoje, que eu quero que a Karina ajude essas mães a baixar o aplicativo do Google Classroom também, tá bom? Então, isso serve para os alunos novos também. A casa já está acostumado, porque a gente vai ver aqui, o da Luana mesmo já apareceu as matérias novas. E no decorrer do dia, os convites também de ciências, física e assim por diante. Só para fechar, eu desejo boa sorte a todo mundo, porque fácil não foi, nem será. Mas, obrigada aí pelo apoio de todo mundo e boa sorte. Muito obrigada, Andréia. Obrigada mesmo. Alguém mais, gente? Tem alguma dúvida? Oi, Alexandra. Oi. Eu tenho uma dúvida. No caso, meu filho, ele é aluno novo e ele já começa na semana que vem. E a gente ainda não tem uniforme. Qual que é a flexibilidade para essas crianças que ainda não têm uniforme? Não tem problema, pode vir com outra roupa, sem problema nenhum. Eu vou responder para você o que eu respondi para a mamãe, que todo mundo deu risada. Se você tiver uma calça verde na sua casa e uma camiseta branca, você pode mandar, mas se não tiver, não tem problema. Ah, tá bom, então. Obrigada. Tá bom, fique tranquila, imagina. Mais alguém, gente? Acho que a Rosângela tentou me chamar. Foi, Lê, tudo bem? Tudo, Rô. Então, tá bom. Ô, Lê, uma dúvida só. Em relação no caso que você iniciou lá da reunião, a temperatura, né, do aluno. No caso, a criança que está dentro da sala de aula, ela apresentar alguns sintomas, vocês vão ter um espaço disponível, uma sala, algum local para estar direcionando essa criança até aguardar o momento da chegada do responsável, né, até vocês entrarem em contato? Como que vai ser o procedimento? No caso, segunda pergunta,
No caso, a criança apresente os sintomas da Covid e ele estava dentro da sala de aula. Como que vai ser o processo, Lê? Porque você sabe, eu também trabalho na área da educação, também estamos de cabelo em pé lá no colégio, justamente por causa dessa conta do ensino híbrido e tudo. E, assim, a gente está muito preocupado também. Eu optei para o Nicolas voltar presencialmente, porque eu vou ter que voltar, porque por mim, eu estando em casa, ele ficaria online, mas não tem como, né? O pai trabalhando no home office fica meio complicado de acompanhar. Eu, já trabalhando home office, já estava um pouco complicado acompanhar o ano passado, mas eu estou muito preocupada em relação a isso, Lê. Perfeito, boa pergunta, Rô. Então, vamos lá. Nós temos, sim, uma sala, inclusive nós temos uma enfermeira dentro do colégio, que é a senhora Tatiane, que vai recepcionar essa criança aqui conosco. Ela não estando, eu que vou recepcionar essa criança nessa sala. Certo. A criança, o que nós vamos fazer com essa criança? Está na sala de aula, está murchinha, não está legal, que a gente consegue perceber na hora que a criança fica doentinha. O que eu faço? Entro em contato com a família e a família vem retirar. Caso não consiga falar com ninguém, ninguém apareceu, essa criança vai ficar nessa salinha, sempre acompanhada de um adulto, para que até que chegue um responsável, tá? Uma coisa importante, vamos supor que na sala lá do Nicolas confirmou um caso de Covid, vamos supor isso. O que a escola vai ter que fazer? Nós temos dentro da Secretaria da Educação, que se chama CIMED. Inclusive, ontem a nossa escola, eu não vou falar que eu participei, porque ontem eu tive reunião, mas nós tivemos equipe aqui do colégio que participou da preparação disso. Então, nós temos uma página para poder informar esse caso que teve de Covid dentro do colégio, e automaticamente eu tenho que informar aquela sala. Então, vamos supor que na sala do Nicolas teve. Eu falo para os pais e a gente suspende a aula dessa sala durante um determinado período, tá bom? E aí as aulas, vamos supor, do 6º ano A, essa semana vai ficar remotamente para a gente acompanhar se vai ter outros casos. E assim por diante. Aí, no caso, vamos supor que tomara Deus que não, né? Algum aluno apresente algum caso, ele só vai poder retornar presencial mediante algum atestado de alta médica? Na realidade, hoje se fala com 10 dias, né? Hoje se fala com 10 dias. Após o 10º dia, a criança pode retornar ao colégio. Porém, isso é caso a caso, né? Porque assim, se a criança estiver ruim, não tem nem como mandar para a escola, porque ou das duas, ou a criança nada, ou alguma coisa a mãe vai estar avisando aqui no colégio. Então, é caso a caso. Então, assim, a criança, com certeza, tem que ter um retorno do pediatra para dizer se está apta a frequentar o colégio ou não novamente. E aí a gente tem que ir conversando com as famílias, por isso que é muito importante aquelas crianças que são do grupo de risco nesse momento. Eu vou dar um exemplo, se tem criança que faz tratamento de oncologia, eu tenho aqui dentro do colégio uma criança dessa forma, então assim, essa criança não pode voltar para o colégio, né? Asmático, usa bombinha todos os dias, faz educação física e usa bombinha, tem que ficar afastado nesse momento, tá? Eu acho que essa questão é muito pessoal e cada mãe tem o seu pediatra de confiança. Procure um pediatra para poder ter a devida orientação. Tá, joia, Lê. Mas nós estamos preparados aqui e eu tenho uma salinha, sim, exclusiva para poder atender essas crianças. Pode ficar chegada. Tá, ok. Alessandra? Obrigada, Lê. É a mãe do Guilherme, do aluno novo. Tudo bem? Tudo bem. Então, sobre o Guilherme, a dificuldade que ele tem de leitura e tudo mais. Só que eu opinei para não deixar ele e tá indo para a escola. Como que vai ser? O que eu devo fazer? A sua dúvida é em relação para baixar o Google Classroom, é isso? Isso, porque como você disse que a professora vai estar dando aula na sala com os alunos presenciais e online. Perfeito, então nós vamos fazer assim, a Karina vai entrar em contato com você, nós temos um tutorial com passo a passo do que você vai ter que fazer para você baixar a plataforma para ele poder acompanhar as aulas. Então, ainda hoje, a Karina vai entrar em contato com você para poder te ajudar. E aí, você baixando esse aplicativo, ele já vai aceitar os convites
e a partir de segunda-feira ele entra na aula online. Tá, aí segunda-feira ele tem médico com neuro, e ele não vai estar conseguindo ir, aí no caso só no dia 2, né? Isso mesmo, aí a partir do dia 2. E com essa dificuldade que ele tem de leitura, que ele não lê muito bem, nem nada, como que vai ser o aprendizado dele assim? Porque a professora vai ter que dar um suporte para as duas turmas, né? Tanto online quanto presencial. Ah, sim, então isso é muito importante. A gente tem que conhecer o aluno, fazer uma sondagem, né? Ele é até um aluno novo, então assim, Sim. A professora de língua portuguesa vai sondar essa criança para ver de que forma que a gente consegue trabalhar com ele. E aí, como eu falei, a partir de março, nós vamos ter um reforço também. Então, isso, se tiver que incluir o aluno no reforço, eu também incluo ele no reforço. Ah, tá bom, então. Tá bom? É só essa dúvida. Muito obrigada. Imagina. Bom, antes, então, de a gente finalizar, eu acho que teve uma mamãe aqui que levantou. Renata, você levantou a mãozinha. Você quer falar? Ah, eu já falei, esqueci de baixar. Tá bom. Oi, Bom, então tá Alessandra. bom. Oi. Oi, bom dia. É a mãe da Camila, do sexto C? Tudo bem? Tudo bem. Então, Alessandra, porque eu não assinei aquele termo de retorno, entendeu? Verdade, ela... da Camilinha está em branco aqui, ela vai retornar ou não? Então, como ela é do grupo de risco, né, que ela tem asma, eu vou preferir que ela fique online mesmo, tá? Perfeito. Até eu retornar com ela na consulta médica, né, a médica autorizar, ver o que ela vai fazer, entendeu? Tá bom, eu já anotei aqui. Tá bom, então, obrigada, viu? Imagina. Então, gente, antes de finalizar, eu vou soltar um vídeo aqui um pouquinho para vocês, mostrando do que nós vivemos em 2021. Alessandra? 2020, oi? Bom dia, eu sou Diana, eu sou a mãe da Yasmin Marcusso. Tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo. Ótimo, é só uma dúvida, tá? No caso, a Yasmin acho que vai voltar presencial, não sei como que eu coloquei lá, mas tudo bem. Sim. No caso, você vai mandar aquela planilha do Excel na agenda para a gente estar acompanhando, porque eu não consegui enxergar direito, como eu estou na empresa, eu só vi, eu estou aqui com o cliente em atendimento também, então eu não vi muito bem. Aí, não sei se vocês vão mandar na planilha, se vocês vão mandar a planilha na agenda, ou se vão mandar no WhatsApp, para mim poder dar uma verificada qual que é a semana que ela vai estar retornando, qual é a semana que ela vai poder estar acompanhando as aulas presenciais. Perfeito. Vamos sim, eu vou encaminhar essa planilha para vocês dentro da agenda eletrônica e no grupo para vocês, tá bom? Essa planilha aí até o finalzinho do dia para vocês poderem se organizar em relação ao transporte, quem vem de transporte escolar, que essa é a minha maior preocupação, para não ter que avisar o tio da perua na sexta-feira, no último minuto do segundo tempo. Então, eu já quero soltar essa planilha para vocês até hoje, no final do dia. Porque aí hoje é quarta, né? Aí tem quinta e sexta, sábado, aí se precisar para se organizar. Maravilha, então. Muito obrigada, viu, Ale? Um bom dia aí para vocês e bom trabalho. Um abraço. Obrigada. Alessandra, a Kátia fez uma pergunta. Eu vi, eu vou responder. Então, vamos lá, Kátia, a sua pergunta foi, Alessandra, se tiver algum aluno com vírus, como fica o caso dos professores? Também fica em quarentena? Se aquele professor teve contato com o aluno, com certeza, aí a gente vai ter que analisar o caso inteiro, né? Ver se vai colocar todo mundo remotamente. Agora, se é um professor exclusivo de uma única sala, aí só fica aquela professora daquela sala. Então, tem que analisar a sala, quem foi a criança, né? Se for, vamos supor que aconteceu no médio, foi a professora de português do médio. A professora de português do médio, ela dá aula só para o médio, um exemplo. Ela não dá aula para o fundo 2. O que eu vou fazer? Eu coloco a professora do médio no modo online, se ela estiver bem, permanece de casa, e aí a gente faz as aulas online nessa semana, tá? Ou coloca uma auxiliar dentro da sala de aula, acompanha os demais professores, também podem dar a aula. Então, assim, tudo vai depender da sala e de qual situação que isso aconteceu. Mas jamais colocar alguém que teve contato e colocar em contato com os outros. E acho que isso é a responsabilidade de cada um. Por isso que eu falei muito daquela questão dos cuidados que nós temos que ter, né?
as minhas atitudes hoje, ela vai refletir. Então, acho que é importantíssimo a gente tomar cuidado com isso, tá bom? Respondido, Kátia? Kátia? Bom, então tá bom. Vou soltar aqui para vocês o vídeo que nós fizemos aí dos momentos que nós fizemos em 2020. É isso, espero que vocês tenham gostado. Desejamos a todos um feliz 2021, um ano letivo cheio de paz, prosperidade. Nós sabemos que os desafios são grandes, mas família e escola sempre caminhando juntos, tem tudo para dar certo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. O que precisar de mim, estamos aqui à disposição. Se alguém quiser ficar aí no finalzinho para fazer alguma pergunta em particular, estou aqui também à disposição. Vai dar tudo certo sim, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tia. Obrigada.
Alê? Oi, Flávia, tudo bem? Tudo, Alê. Sobre o Isa e a Júlia, eu acredito que em fevereiro eles não voltem a princípio. Tá. Porque para nós é uma incógnita muito grande, os sindicatos estão entrando para ver se não volta, enfim. Então, a gente ainda não tem uma resposta definitiva do que vai ocorrer. Estamos aguardando ainda. A princípio, iremos voltar, mas a gente ainda está aguardando essa semana. Então, é uma posição, assim, olha, o que vai acontecer realmente está complicado. Peço desculpas até, né? Então, assim, eu creio que em fevereiro eles irão ficar em casa e daí eu volto a conversar com você, pode ser? Em relação a mais? Pode sim. Eu já até coloquei aqui não no mês de fevereiro, pode sim. Porque daí eu consigo dar um jeitinho aqui em fevereiro, agora março já fica mais complicado, né? Não, fique em paz. E se mesmo durante o mês de fevereiro houver alguma mudança e você precisar que eles retornem no modo presencial, você pode entrar em contato conosco aqui que eu faço o rodízio deles, pode ficar tranquila. Tá ótimo, Ale, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, a princípio é isso, mas tudo pode mudar, né? Não, isso a gente já está bem ciente. Tanto aqueles que estão no modo online pode vir para o presencial, como aqueles que também estão no modo presencial pode optar pelo modo online também. Então, fique tranquila. Tá ótimo, muito obrigada. Excelente reunião. Obrigada. 2021 seja melhor, né? Se Deus quiser. Deus quiser, vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Obrigada, beijos a todos. Um beijo, tchau. Alguém mais? Alguma dúvida? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus.